Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Jesus, essa casa de oração. É o lugar onde a gente vem aqui para recarregar as energias, né? Onde a gente vem aqui através das mensagens edificantes, das palestras, a gente sair daqui com boas reflexões, a troca de energia que acontece desde o momento que a gente entra aqui dentro da casa. A gente sabe que cada um de nós vem à casa espírita buscando algo ou por causa de alguma coisa. Às vezes a pessoa, quando entra, vê o jardim e já se anima, já muda. Quando entra aqui, sente a energia. Às vezes vem pelo passe, que é normal, é natural, vem pela palestra. Então, certamente, é uma extensão da nossa casa, vamos dizer assim. Quando eu falo casa, casa espiritual. Nosso verdadeiro lar. É aqui que a gente vem de maneira desperta, relembrar o que nós somos, quem somos, por que estamos. A gente vem aqui e aprende junto com a doutrina, né, o porquê de nós estarmos aqui, por que às vezes é tão difícil as nossas tarefas, os nossos trabalhos a realizar. E muitas vezes a gente chega à conclusão que é difícil por conta do nosso orgulho, né, da nossa vaidade, das nossas más tendências, e que à medida que a gente vai se desfazendo delas, a gente vai deixando essas bagagens no caminho, vai ficando mais fácil lidar com as dificuldades, e não as dificuldades, elas não somem, elas não desaparecem, porque é através dessas dificuldades que a gente vai crescer, que a gente vai evoluir. A forma como a gente passa por elas é que vai mudando à medida que a gente vai aperfeiçoando e vai estudando. Bom, quero só aqui agradecer a todos sempre pelas contribuições, pela ajuda com a cesta básica, com o enxoval, a presença de vocês, né? Então, sempre, tudo isso é muito importante para casa. Tá? E espero sempre poder contar com vocês, com a presença de vocês sempre. Tá bom? Vamos fechar os olhos, vamos fazer nossa prece de abertura. Vamos neste momento com o coração sereno, o pensamento em Jesus, nosso mestre, modelo e guia, esse nosso irmão mais velho que tanto nos ajuda na nossa caminhada aqui na Terra. Vamos assim então com o pensamento elevado, aproveitar este momento e agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela bênção desta encarnação, por estarmos aqui com saúde, com disposição, podendo então trilhar esse caminho de aprendizado, de evolução, de crescimento. Agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. E vamos ainda pedindo ao nosso Pai querido que continue sempre olhando por todos nós, pelos nossos irmãos que passam por dificuldades, pelos nossos irmãos que passam às vezes por grandes tragédias e grandes transformações. Rogar ao Pai para que dê resignação e resiliência a cada um dos nossos irmãos, a cada um de nós. Vamos ainda agradecer aos mentores desta casa, que nos recebem sempre com muito amor e carinho e que preparam esse ambiente para nos receber, esse ambiente de luz, de paz, de tranquilidade. Agradecer ao nosso mentor, esse amigo tão querido, que certamente nos ajudou a estar aqui hoje, nos ajuda sempre na nossa caminhada, nos iluminando, nos inspirando para o bem. Vamos ainda pedindo aos mentores da casa que envolvam a palestrante desta noite, a nossa irmã Maria José, para que ela consiga passar de maneira serena, tranquila, tudo aquilo que ela se propôs, estudou e se preparou para passar. E assim, com o pensamento em Jesus, o coração sereno, vamos iniciar fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, uma boa palestra a todos nós. 4 pontos tem minha religião.
Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte. Creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé. Eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. Eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no universo. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no verso. E eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência. Um abraço para quem é de Deus. Um abraço para quem é da arte. E um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Blessed be para quem é de magia. E amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo, enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua, desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união. Então por que não fazer do respeito também uma religião? Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. E que nós possamos realmente usufruir da melhor maneira possível essas pequenas horas de orientações, esclarecimentos e tudo que o nosso Pai nos oferece, para que a gente possa caminhar mais leve por essa terra com os ensinamentos do Cristo, né? E o tema que nós trouxemos para a nossa reflexão: nas pegadas do Mestre, a Igreja Viva, que nos leva a entender o que vem a ser a Igreja Viva e por que Igreja Viva. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 20, nós temos aquela sublime afirmativa de Jesus, quando ele diz: em qualquer lugar que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, não estamos? Mas é importante a gente entender que não basta estarmos reunidos em nome de Jesus fisicamente, mas espiritualmente, pela comunhão de intenções e pensamentos para o bem e para a caridade. E só assim o Mestre se encontra no meio da Assembleia, ele ou os espíritos puros que o representam. No livro Na Seara do Mestre, intitulado A Igreja Viva, vem nos relatando do seguinte modo: eis como Cristo descreveu sua igreja na divina simplicidade que a caracteriza. E por que divina simplicidade? Porque ninguém poderá dizer da igreja do Cristo: olha quanto luxo, quanta pompa, olha quanta riqueza, né? Quanto fulgor, quanto fastígio. Não, porque ela é universal. Por isso está onde quer que se reúnam 2 ou 3 corações invocando-lhe o nome. E o detalhe importante: não possui chefe na terra, visto que esse chefe é Jesus, cuja presença é implorada do céu. E por que Igreja Viva? Porque resulta da comunhão espiritual dos crentes irmanados na mesma fé. E independe de templos de pedras, catedrais de ouro, feitura de mãos humanas, porque tem no universo o seu eterno e majestoso tabernáculo. O seu objetivo não é o domínio do mundo. O seu reino não é desse plano, como ele mesmo afirmou. Por isso não pretende posições de destaque e de relevo na sociedade humana. A sua finalidade é tornar o homem livre por meio de sua iluminação interior. Pois, segundo Paulo de Tarso, onde há o Espírito do Cristo, aí há liberdade. Né? A força da igreja cristã se exerce no recôndito da alma. A sua influência renovadora verifica-se no indivíduo, age no recesso dos corações, purificando sentimentos, plasmando caráteres. Seu culto é interno, de natureza toda espiritual,
e nada tem de comum com exibicionismo, exterioridades gentílicas. Sua obra é silenciosa, é construtiva, não explode em ruidosas manifestações. Não, ela remodela, ela transforma, ela aperfeiçoa o espírito. Por isso os esplendores de sua luz estão no interior do homem, cuja razão ela ilumina e cuja consciência santifica. Tais são os característicos inconfundíveis da Igreja cristã, revelados hoje pelos Espíritos do Senhor, que são as vozes do céu. E lá no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, 348, intitulado Nas Pegadas de Jesus, Caibar Schutte vem nos esclarecendo que a religião de Jesus é a eterna religião da luz e da verdade. Tem o amor como base e não se limita a simples virtudes, tal como os homens a julgam. Abrangendo os amplos horizontes da vida espiritual, ensina-nos os meios indispensáveis para a aquisição da imortalidade. E aí alguém pode estar perguntando, mas para que a aquisição da imortalidade? Por quê? Porque a religião de Jesus, meus irmãos, não desaparece no túmulo, mas ergue-se como um sol majestoso, além da campa, onde tudo parece mergulhar em trevas, no nada. A verdade se manifesta com todo o seu fulgor. A religião de Jesus, meus irmãos, não é a religião da cruz, é a religião da luz. Não é a religião da morte, é a religião da vida. Não é a religião da vingança, mas sim da caridade. Não é a religião do sofrimento, é a religião da felicidade. A morte, o desespero, o martírio, o sofrimento são oriundos das religiões humanas. Assim como a cruz é um instrumento de suplício inventado pelos carrascos da velha Babilônia, da Roma primitiva, cujos senhores massacravam corpos e almas, infringindo os preceitos do Decálogo. Não matarás. A religião de Jesus não é a religião da força, é a religião do direito. Quando aquelas criaturas, aquelas multidões extasiadas aproximavam-se do Mestre, para ouvirem suas prédicas ungidas de fé, de caridade, de esperança, o moço nazareno jamais lhes acenou uma cruz. Nunca pretendeu colocar sobre os ombros dos infelizes irmãos o madeiro infamante. Ao contrário, atraía-os com olhares de piedade, em suas sublimes exortações, em seus amorosos conselhos. E para todos tinha palavras de afeição, de perdão, de consolação. Aos aflitos e desanimados, ele sempre dizia: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, meu fardo é leve, e encontrareis descanso para vossas almas. Como está lá em Mateus, capítulo 11. A grande missão de Jesus foi abater todas as cruzes que o mundo havia levantado e arrasar todos os calvários. Ele foi portador do bálsamo para todas as feridas, o consolo para todas as aflições, a luz para todas as trevas. E só aquele que tiver a aventura de percorrer as páginas do Novo Testamento e acompanhar as pegadas de Jesus, do nascimento à morte e a gloriosa ressurreição, bem pode avaliar no que consiste a doutrina do ressuscitado. E é admirável ver o Mestre, o grande evangelizador, no meio da febre maltrapilha, repartindo com todos os tesouros do seu amor. Falava-lhes a linguagem do céu, convidava-os à regeneração, à perfeição, e fazia-lhes entrever o futuro repleto de promessas salutares. Animava-os a buscarem a casa de Deus, e procurava gravar naquelas almas turbadas de sofrimento o benévolo reflexo da vida eterna, que ele tinha por missão, oferecer a todas as almas. Jesus, meus irmãos, não foi o emissário da espada, o gladiador que leva o luto e a morte às famílias,
sociedade. Não, ao contrário. Ele foi o médico de almas, o príncipe da paz, o mensageiro da concórdia, o grande expoente da fraternidade e do amor de Deus. E ao longo das estradas pedregosas por onde andou, cidades, aldeias, incentivava seus ouvintes a serem bons. Apontava-lhes os tesouros dos céus e a todos garantia o auxílio desse Deus invisível, cujo amparo se estende aos pássaros dos céus e aos lírios do campo. Contava parábolas, fazia comparações e, sob forma de alegoria, transfundia nas almas a vontade suprema, para que todos, removendo obstáculos, pudessem libertar-se dos sofrimentos aflitivos por que passavam. E durante uns 3 anos consecutivos, Jesus, todo dedicado à alta missão que também desempenhou, não perdeu um só momento para deixar esclarecida a sua tarefa libertadora. Grande reformador religioso, aboliu todos os cultos, ritos, sacramentos de invenção humana, que só tem servido para dividir a humanidade, criar seitas, partidos, em prejuízo da unificação dos povos e da fraternidade, que ele soube proclamar bem alto. E vejam só que interessante, né? De nada valeu a prevenção dos sacerdotes, a ordem de Pilatos, o selo que lacrava o sepulcro, os soldados que o guardavam. Não valeu de nada. No alvorecer do primeiro dia da semana, tudo foi derribado. E o Cristo ressuscitado retornou à terra. Retornou à arena mundial, vitorioso na luta contra os terríveis algozes. Apareceu depois de morto, comunicou-se com os apóstolos, apareceu aos demais discípulos e a mais de 500 pessoas pelas cercanias de Jerusalém. Então, como nós podemos observar, a religião de Jesus não consiste em dogmas e promessas falazes. É a religião da realidade. E Caibachute vem dizendo mais. Religião sem manifestações e comunicações de espíritos é o mesmo que uma cidade sem habitantes, uma casa sem moradores. A religião consiste justamente nessa comunhão de espíritos, nesse auxílio recíproco, nessa afeição mútua. Pois sendo Cristo as primícias do Espírito, segundo Paulo de Tarso, e estando nós certos de quê? Pelo menos até aqui nós estamos certos de que ele ressuscitou, apareceu, comunicou-se, né? Por que não pode fazer o mesmo os espíritos daqueles que foram nossos amigos, parentes, familiares, mantendo a afeição mútua? Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, Paulo de Tarso diz o seguinte: se os mortos não ressuscitam, também o Cristo não ressuscitou, e é vã a nossa fé. A ressurreição do Cristo implica a ressurreição dos mortos. E se fosse contrária à lei de Deus, o mestre teria infringido essa lei. Portanto, se ele ressuscitou, apareceu, comunicou-se, é sinal certo de que a lei de Deus consiste na comunicação dos espíritos. E basta ver, né, a gente lembra, Jesus não invocou lá no Monte Tabor os espíritos de Moisés e de Elias? Pois bem, meus irmãos, essa é a religião de Jesus, que se baseia em fatos irrefutáveis. É a religião da fraternidade, que tem por base a afeição verdadeira, que não desaparece no túmulo. Um questionamento que muitos fazem, né? Principalmente nós somos espíritas, vira e mexe alguém pergunta, porque ainda causa insegurança, o que é isso, o que é aquilo, né? E uma leve pincelada. Muitos perguntam qual a diferença entre reencarnação e ressurreição. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição, que supõe o retorno à vida do corpo que morreu.
e que a ciência demonstra ser impossível, uma vez que o corpo se desintegra. A reencarnação, ao contrário, é o retorno à vida do espírito, que encarna um novo corpo de acordo com a sua necessidade evolutiva. A religião, meus irmãos, está para a imortalidade, assim como o corpo está para a alma. Não há corpo sem alma, e nem pode haver religião sem imortalidade. Por quê? Porque um corpo sem alma é morto. Religião sem imortalidade é um cadáver embalsamado. Mais cedo ou mais tarde vai ter que ser incinerado, cremado. A religião é um corpo vivo de ação permanente, em que o cérebro e o coração proclamam as grandezas da imortalidade. A religião é a grande reveladora da vida na eternidade. E a imortalidade é a revelação. Nascidas juntas, uma completa a outra. A revelação é a pedra sobre a qual o Mestre edificou a sua igreja. E a religião de Jesus, meus irmãos, em tempo algum será destruída. Como ele mesmo asseverou: a minha palavra não passará. A igreja do Cristo é inviolável. E as nossas fraquezas, as nossas imperfeições não a atingem. As religiões do mundo são produtos de concílios, propriedade daqueles que a dirigem, né? A religião de Jesus não. A religião de Jesus tem por base a revelação. Essa é a grande diferença, né? E a religião de Jesus nasceu da revelação. Criou-se nela. Vive e viverá animada pelos seus influxos vivificantes. Por quê? Porque a revelação é a luz. É a sua alma, é a sua vida. Por isso tem permanecido e permanecerá por todos os séculos dos séculos. Portanto, não há religião sem imortalidade e nem imortalidade sem religião. E a verdadeira religião tem por obrigação demonstrar a imortalidade, que é a base inabalável, o alicerce, a rocha viva. E a religião de Jesus tem por base o quê? A revelação. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós temos uma passagem em que Simão Pedro, iluminado pelas luzes do alto, respondeu ao Mestre: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus o aclamou bem-aventurado e disse: Meu Pai que está no céu te revelou. E disse mais: Sobre a revelação edificarei a minha igreja. A religião de Jesus, meus irmãos, é a sublime escada que une a vida da terra à vida dos céus. E à sua luz devem caminhar todas as almas. Porém, sem imortalidade, não há alma. Sem alma, não há fé, não há esperança, não há amor. E tudo desaparece das nossas vistas. É o nada. Família, sociedade, religião, Deus. E não há futuro. E só a fé no futuro nos liberta do obscurantismo, do fanatismo, da ignorância espiritual. A religião de Jesus, meus irmãos, é religião de evolução, de progresso, e não de paralisação. Não há religião cristalizada. A verdadeira religião é progressiva. Porque a religião não é uma divindade imóvel. Não. Ela não é uma divindade imóvel. Ela é uma fonte que jorra sem cessar, assim como não cessam as revelações. E desde que o mundo é mundo, quantas revelações, né? Vem lá, da época lá, do tio, não sei das quantas, né? Vem mesmo. Basta ver que após a revelação mosaica, sucedeu-se a revelação cristã, com a vinda do Messias. E após a revelação espírita, que é a revelação das revelações, como complemento da revelação messiânica, o que nós, espíritas, sabemos muito bem que é o quê? O Consolador prometido por Jesus.
Salvador significa para nós? O que ele representa? Ele representa, meus irmãos, a onipresença de Jesus na terra. É a onipresença dele aqui. Olha que maravilha. Que presente para nós. É que a gente não sabe aproveitar o presente, né? A religião de Jesus tem seu fundamento na imortalidade. E a sua palavra é de vida eterna. Bem o disse Pedro. Só tu, mestre, tens a palavra de vida eterna. E isso aí está lá no capítulo 6 de João, no Evangelho de João. Nós aprendemos muito na doutrina espírita, né? Isso também vai passar. Tudo passa. Né? E eu falo para ele, para minha família, eu falei, não tem consolação melhor. Quando o circo está pegando fogo, você já lembra, vai passando. Você acalma, né? Para não ter mais lenha na fogueira. Então tudo passa. E passa mesmo. Se nós olharmos para trás, tudo que nós já vivenciamos, não passou? Passou. E tudo passará. Tudo. Mas as palavras do Cristo não passarão jamais. As palavras dele jamais passarão. E é de se notar que o mestre não se contentou em dizer e provar que há vida eterna. Ele mesmo retornou da vida eterna após a tragédia do Gólgota para confirmar essa nova salvação. Ele voltou. Tem como questionar? Tem como falar, não, é mentira? Ele veio. Vai ter sempre alguém que não vai acreditar, né? Ou eu. Porque o povo é incrédulo, né? Estão sempre colocando porquê, mas, e aí vai. E ele voltou, né? Portanto, meus irmãos, havendo como há vida eterna, e nela permanecendo as palavras de Jesus, nós aqui seremos sempre o quê? A humanidade será sempre o quê? Discípulos daquele que veio para salvar e não para condenar o mundo. Ele não veio para condenar o mundo, de maneira nenhuma, como nós vimos anteriormente, né? Então vejamos o seguinte, as instituições humanas vivem cheias de códigos, escrituras, os templos permanecem cheios de pregações, os núcleos de natureza humana alinham inúmeros compêndios doutrinários, né, em livros e mais livros, e vai que vai. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos de Jesus. E lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, Jesus declara o seu objetivo, os seus propósitos, quando ele diz: porei minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. E ele escreverá, meus irmãos, nas páginas vivas de nossas almas, os seus estatutos divinos. Seguir as pegadas do Mestre é ouvir seus preceitos, imitar seus exemplos, buscando, através do Evangelho de amor, o despertamento de quê? O que nós precisamos despertar dentro de nós? Nosso eu divino, o nosso eu sagrado. Por quê? Porque sendo filhos de Deus, todos trazemos em nós a essência divina, a essência sagrada, o DNA divino, que nos cabe fazer o quê? Despertar, para que a gente só faça o bem. Vai demorar um pouquinho? Vai. Mas logo. Não? Rapidinho a gente aprende. Né? Nós estamos aprendendo, estamos buscando. Isso que importa. No início da nossa reflexão, nós citamos Mateus capítulo 18, versículo 20, onde nos traz uma sublime afirmativa de Jesus. Alguém lembra o que é? Aí, Ana Lu, vai. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu
Pois é. Então eu trouxe aqui um vídeo com uma música pertinente ao nosso tema, lógico, e que vai nos ajudar bastante na reflexão e trazer muita paz para o nosso coração. Porque as músicas, elas acalmam, tranquilizam. Para mim, a música é tudo, né? É o dia inteirinho. Eu coloco lá e, ó, quem gosta fica, quem não gosta, do jeito que você entrou, sai. Então eu gosto de todo tipo de música que leva a gente lá para cima. E eu ofereço com muito carinho para todos nós. Jesus está aqui e pediu para dizer que o que estava escrito hoje aconteceu, pois o passado enfim deixou de ser e o futuro de vocês hoje nasceu. Olhar pra frente agora é o que há de melhor, harmonizando-se pra esquecer crassos fracassos, trocando injúrias pelo amor maior, trocando ódios e mentiras por abraços, e aqueles que ontem falavam tanto mal, vilipendiando o nome de Jesus, hoje unidos em coro musical, exortam o Mestre, semeando a sua luz. Hoje ele está feliz, vendo que aqui ouvi, e abençoa o trabalho de vocês, pois ele confiou, tanto insistir, que o passado se apagou e logo se fez. Hoje ele está feliz, vendo que aqui ouvi, e abençoa o trabalho de vocês, pois ele confiou, tanto insistir, que o passado se apagou e logo se fez. Jesus está Jesus está aqui. E é importantíssimo para nós, né? Então essas músicas, elas tocam profundamente, porque é uma das formas que a gente também, que o Pai oferece, né, para nós. E eu tive a honra de conviver com a União e Harmonia lá em São Paulo. Domingo ele apareceu no Ponto Cristalina. Nossa, eu já falei, Vanderlei, olha quem está aqui no Ponto Cristalina, no programa do Mário, que eu quase não assisto, né? Mas foi sem querer que eu coloquei, quando eu vi, eu falei, o que o Roberto está fazendo aqui, né? É maravilhoso, porque a gente saía para fazer musicoterapia, né? Então era hospital, orfanato, no hospital dos ancenianos, muitas vezes, para levar um conforto para aquele povo. E para vários lugares a gente ia, Tarde da Arte, a gente chamava, né? Levando consolo através da música. E era um trabalho maravilhoso, porque são tudo músicas psicografadas, tá? Então é muito bonito esse trabalho, muito maravilhoso. E eles estão lá, na lida, lá em São Paulo. Jesus está aqui, tá? Mas o mais importante, meus irmãos, que nós temos que ter essa consciência. Eu falo por mim e por todos nós. O mais importante, Jesus precisa entrar na nossa casa mental, na casa do nosso coração. Ele tem que estar aqui, ele tem que estar aqui. Porque se ele entrar aqui, ele vai estar na nossa casa física. Se Jesus abrigar o nosso campo mental, a casa do nosso coração, aonde nós formos, ele está junto. Ele vai estar junto. Não precisa chamar o nome dele, não precisa invocar o nome dele. Ele vai estar ali, através das nossas atitudes, das nossas obras, das nossas ações, da nossa família. Ele vai estar sempre presente.
Nem que for para puxar a orelha, mas vale. Então, vamos trabalhar isso, colocar Jesus aqui na mente, no coração, e vamos fazer o que nós podemos fazer dentro da nossa imperfeição, dentro da nossa ignorância, o melhor possível para o próximo, para nós mesmos, né? Então, meus irmãos, seguir as pegadas do Mestre é seguir a sua religião. E irmanados na mesma fé, no mesmo propósito, nos tornarmos futuramente, ao longo dos séculos e das reencarnações, nos tornarmos efetivamente a Igreja viva. Eu ouvi uma vez uma pergunta numa live que eu assisti. A pergunta era essa: por que Jesus decretou? Ele decretou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que ele fez esse decreto? Eu achei super interessante. Adivinha quem foi, né? Não precisa falar, né? Ela rápido. Por que ele fez esse decreto? Porque só ele tem a palavra da vida eterna. Só ele. Pode vir quem quiser aí falar: eu sou Jesus, eu sou. A palavra de vida eterna é dele. Está lá no Evangelho, né? A palavra, meus irmãos, é a lâmpada. O Cristo é a luz. A palavra são os fios. O Cristo é a força. A palavra é a teoria. O Cristo é a prática. A palavra é a árvore. O Cristo é o fruto. A palavra é o cano. O Cristo é a água. A palavra é a forma. O Cristo é a vida. A palavra representa o céu. O Cristo representa Deus. E o verbo refundido no Evangelho é a própria voz do Senhor convidando novamente o seu rebanho para um reino de paz, para o reino de luz. E quem é o rebanho? Nós. As ovelhinhas aí desgarradas, de vez em quando a gente sai sai fora, aí tem que correr lá para buscar atrás. E nem um pai e uma mãe amoroso. O filho sai da linha, ele vai para onde precisar ir, mas tira, não, você vai voltar para cá, você vai para o caminho certo. Ah, nem que seja a última coisa que eu faço. É o amor que faz isso. E Jesus é o nosso pastor. E nós somos as ovelhas desgarradas, imediatistas, que queremos resultado rápido. Quando não vem rápido, a gente já começa a sair procurando muito de coiseira por aí. Então, o verbo que está lá no Evangelho, são os ensinamentos do Cristo, é a própria voz dele convocando todos nós para o seu reino de luz. E Emmanuel também vem nos dizendo que o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então, bendita seja essa doutrina espírita, né, meus irmãos? E lá em Hebreus capítulo 13, o apóstolo Paulo nos deixa um alerta. Tem um alerta lá em Hebreus capítulo 13. Que alerta é esse? Ele diz o seguinte, que nós temos um altar íntimo. E recomenda. Nós temos um altar aqui dentro. A gente não sabe, por isso que eu falo, tem que despertar o nosso eu sagrado, o nosso eu divino, para descobrir que tem um altar aqui dentro, né? E ele recomenda: não esqueçamos, pois, o altar que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas, os nossos sacrifícios, como faziam antigamente no altar, né? Oferendas, os nossos sacrifícios em cotas abençoadas de quê? De amor ao próximo. Adorando através do altar do coração. E prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Eu tenho uma biblioteca lotada de mensagens, sabe que eu vivo postando, né? Eu adoro. Nossa, eu fico olhando uma por uma, que cabe aqui, que cabe lá. Né? Eu ouço no meu espírito, depois eu vejo o que cabe ali. Quem escutar vai entender, né? E tem uma mensagem que diz o seguinte: a igreja que
que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. Essa é a igreja viva. Você pode frequentar N religiões. Se o seu altar íntimo estiver fechado, a casa mental, a casa do coração, ele ainda não entrou, você pode ir na igreja que você quiser. No culto, no evangélico, no espírito. Né? Essa é a grande realidade. Então a igreja que vai impactar o mundo é essa. Não é a que nós estamos indo, não. É a que nós estamos sendo. E Jesus também disse, o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar no espírito das nações, no espírito dos povos. E é uma verdade. Nós não veremos evangelização nas coletividades, nas nações, enquanto as almas não estiverem evangelizadas. Nós estamos aqui no Brasil, então a nossa nação é o Brasil, cada um de nós é a nação, somos nós. O Brasil sozinho é só o nome, é o Brasil. Nós somos a nação. E se as nossas almas não estiverem evangelizadas, continua tudo, né? De ponta cabeça, como está, né? A evangelização, meus irmãos, é de corações e não de multidões. Nós estamos aqui reunidos, vai, uma multidão, porque nós estamos aqui encarnados e desencarnados. Todo mundo aqui já está evangelizado? Se tiver, passa a receita aí, porque a Mazé está precisando. De vez em quando eu mostro, botar da fúria. Isso mostra mesmo que eu percebo por mim. Nossa, como você precisa melhorar. Só Jesus para salvar. Estamos evangelizados? Não estamos. Por quê? Nós estamos buscando ainda, nós estamos engatinhando. A nossa luta é muito grande. Nós vamos precisar reencarnar muitas vezes para chegarmos naquilo que Jesus quer de nós. E o que Ele quer? Que nós sejamos a igreja viva. Francisco de Assis que falava, né? Se precisar, fale. Ou seja, a obra fala por nós, né? Até tem umas frases que colocam, né? Não preste atenção no que a pessoa fala, preste atenção no que ela faz. Porque às vezes a gente fala uma coisa e faz outra, né? Na maioria das vezes. Então é isso, meus irmãos. A evangelização é de corações, não de multidões. Então, o dia que toda a humanidade estiver evangelizada, ou seja, Jesus na mente, no coração, nas ações, acabou. Nós não vamos vivenciar mais essa tristeza que nós estamos vivenciando. O planeta está caminhando para a regeneração. Mas o planeta vai continuar, catástrofe, essas coisas, é da natureza, vai continuar, não vai mudar. A regeneração é nossa. Quando veio essa pandemia, então começou a aparecer aquelas lives e a gente assistia, porque não podia sair de casa, aproveitava para aprender em casa mesmo, né? Então os estudiosos falavam que todos nós que passamos pela pandemia sabíamos que ia reencarnar na pandemia. Ele ia estar aqui. E os médiuns preparados, aqueles que prometeram que vinha e ia fazer o seu melhor, a maioria fez. Transformou a casa num centro espírita, né? Gravando palestras, atendimento fraterno pelo WhatsApp, que o bendito não parava mais. Um dia minha mãe falou assim para mim, nossa, esse negócio não para, não? Eu falei, não para, não, porque a gente não sai aqui mesmo. Senta, conversa, meia-noite lá, atendendo, e faz coisa, cadastro no enxoval de bebê, e cesta básica de emergência. Foi assim de tonelada. Então, aqueles médicos que tiveram consciência, que assinaram o documento, deve ter assinado alguma coisa, né? Falar, não é melhor fazer, porque senão já é. E vamos trabalhar. Então, olha como eles estão de olho na gente. Mesmo imperfeitos. Deus não está procurando ninguém perfeitinho, não, porque Ele não vai achar. Mas dentro da nossa imperfeição, nós temos uma luzinha dentro de nós. Vamos procurar lá nas gavetinhas da nossa alma, do nosso coração. Tem sempre uma luzinha lá que dá para iluminar a vida de alguém. Tá bom? Eu agradeço o carinho de vocês, a atenção. E que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva agora sempre. Obrigado por me ouvir, pela oportunidade de eu estar aqui cumprindo essa tarefa, né? Pequenininha, um grão de areia no meio do oceano de sofrimento. Mas que esse grão de areia possa fazer grande diferença na nossa vida. Graças a Deus. Então, assim, meus irmãos, agradecidos que estamos por esse momento de luz,
por essa assembleia maravilhosa que o Pai nos preparou, por esse encontro de amor. Os benfeitores desta casa com certeza já programaram bem antecipado pelo nosso mentor, pelo nosso anjo da guarda que nos acompanha, que nos guia nesse caminho, nos ajudando a ser útil, chamando atenção, nos corrigindo e nos fortalecendo na empreitada. Agradecendo essa casa que nos acolhe com tanto carinho, suas portas abertas para quem dela precisar. Agradecendo a Deus pela oportunidade bendita. Agradecendo ao Mestre amado Jesus por esse banquete espiritual que alimentou o nosso espírito com seus ensinamentos, Mestre Divino. Agradecendo por poder estar aqui e ser útil nessa nossa pátria amada Brasil, que vai se tornar a pátria do Evangelho, que vai se tornar o celeiro do mundo, com o nosso esforço e com a nossa dedicação, e com todo o amparo espiritual. Agradecidos que estamos, Senhor, pedimos licença para encerrar essa primeira parte da nossa tarefa e rogando o amparo, o auxílio para a continuação dos tratamentos, dos passes, que traga bastante benefício a todos nós, necessitados e carentes. E é com muita gratidão, Pai, que encerramos essa primeira parte, dizendo: obrigado, Senhor, pelos meus olhos perfeitos, quando há tantos sem luz, pelas minhas mãos perfeitas, quando tantas mendigam, pelos meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados, pela minha voz que canta, quando tantas emudeceram. É maravilhoso, Senhor, sorrir, amar, sonhar. Há tantos que choram, tantos que se odeiam, tantos que se revolvem em pesadelos antes de nascer. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar. Há tantos que não têm para onde ir. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto para agradecer. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.